Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Então, dando continuidade à nossa discussão, então, o autor utiliza análise qualitativa, ou seja, análise, né? Como o estudo anterior, sua análise. Inclui uma revisão de fontes de mídia e literatura acadêmica, né? Eu acho interessante essa parte de literatura acadêmica, porque isso ajuda a gente a ver que a academia também, de certa forma, está envolvida, né? Existe, como eu disse anteriormente, existe essa. Eu tenho tido essa dificuldade. Eu tenho tido essa dificuldade de postar em grupos. Eu tenho tido essa dificuldade, né? De postar em grupos da CAPES, né? É, mas como vocês podem ver, isso não é algo genérico, né? Existem sim pesquisadores interessados, e muito possivelmente essa dificuldade que eu estou tendo não tem a ver com o mundo acadêmico per si, tem a ver com os administradores do grupo, né? Que, ou seja, que estão, de certa forma, impondo a visão deles, né, de como o grupo deve ser administrado em todos os bolsistas, né? O motivo que esse grupo, você se perguntar, é porque você se interessa tanto por esse grupo, porque são jovens pesquisadores, né? A gente deveria envolver esses jovens pesquisadores, a gente deveria chamar atenção e ter mais pessoas envolvidas. Então, isso envolve análise de cartas de leitores com grandes jornais e muito mais. Ou seja, ele analisou vários documentos, né? A investigação revela um panorama social e educacional marcado por uma crescente conflito entre evolução e criacionismo, enraizado em batalhas ideológicas mais amplas sobre educação. É bom sempre lembrar, eu vou estressar novamente, eu já falei isso anteriormente, mas eu vou estressar novamente, que essa batalha, ela é nova. O cristianismo não se opôs à teoria da evolução sempre. Existem, antes de Darwin já tinha padres e líderes religiosos que aceitavam, né, a possibilidade de que a Terra era mais antiga do que a Bíblia diz. Essa tensão ela surgiu porque a teoria da evolução começou a ficar cada vez mais marcante, né? Antes você tinha dúvidas, e com o aumento da teoria da evolução se tornando cada vez mais evidenciada e cada vez mais aceita e cada vez mais cientistas aceitando ela, houve uma reação, né? Uma reação dos religiosos, que basicamente o que você está vendo aqui é uma tentativa, né? É um último suspiro, né? O que vocês estão vendo aqui é uma espécie de que eles perceberam que estão encurralados, né? Ou seja, tem aquele ditado que diz quando um bicho selvagem está encurralado, você nunca sabe o que eles vão fazer, né? Então eles estão desesperados, porque com a consolidação, né? Quando as pessoas dizem naquela proposta anteriormente de que professores e pesquisadores, isso é falso, né? É falso, porque o criacionismo é, na verdade, uma resposta ao fato que estão perdendo terreno e rápido, né? Ou seja, com o avanço da tecnologia, com o avanço da confirmação da teoria da evolução, teoria de Darwin, da idade da Terra, cada vez mais eles estão ficando cada vez mais encurralados. E o criacionismo, que não, vale nota que o criacionismo não inclui, o criacionismo não é somente a teoria da evolução. O criacionismo também envolve também a idade da Terra, né? Que é a teoria da Terra jovem. Então, o criacionismo é um conjunto, né? No meu livro seria a Bíblia, um livro científico. Eu tenho lá uma tabela no qual eu comparo várias teorias religiosas versus as teorias científicas no livro, né? É, como vocês podem ver, o criacionismo, eles são várias teorias em uma, né? Teorias entre aspas. Então, tem a ver com a teoria do Big Bang, tem a ver com a teoria genética, tem a ver com a teoria da evolução. Então, tudo isso é supostamente apenas uma teoria, que é uma piada, né? O livro de Gênesis, Deus faz tudo sem dar detalhes de nada, né? Deus cria o mundo em uma linha, né? Deus cria a humanidade em uma linha, né? É uma coisa assim, né? É uma coisa que chega a dar vontade de rir, assim, de tanta piada aquele treco, dizer que aquilo vai ser ensinado para os alunos, né? De qualquer forma, o aluno aprende aquilo, um aluno aprende aquilo em uma hora e pronto. Aí você pode fechar a escola, né? Não precisa mais de escola. A escola vai só servir como igreja, para confirmar, como uma igreja, o objetivo dela é confirmar, confirmar, confirmar o que o aluno já sabe. Não é ensinar, não é evoluir, não é saber coisas novas, é confirmar, 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 confirmar o que o aluno já. Que histórias bíblicas servem para isso? Você pega a história de Jó, por exemplo, com várias histórias bíblicas, é uma confirmação daquilo que você já sabe. As histórias bíblicas elas servem não para fazer você pensar, elas servem para fazer você confirmar a fé que você já tem, né? O que é uma, ou seja, as histórias bíblicas é uma tendência de confirmação.
Então, o autor argumenta que pela necessidade de reforçar o ensino de ciência e defender a liberdade acadêmica contra o avanço de neoconservadorismo, que geralmente são os neopentecostais, pentecostais, são igrejas de pobres, né? Essas igrejas de periferia, igrejas de regiões mais pobres. Se você pega os dados mostram isso, são baixa escolaridade, pessoas que têm dificuldade, ou seja, é uma boca de sinuca, né? Porque a pessoa vai ficar dentro de um buraco, né, é um péssimo sistema educacional, e esse sistema vai permanecer essa pessoa no buraco, né? Porque a pessoa, o Daniel Dennett falava muito isso, né, que a religião muito possivelmente foi como um vírus, né, ela foi se espalhando, né? Então você pode pensar o seguinte, que a pessoa está contaminada pelo cristianismo, mais especificamente pelas igrejas pentecostais e não pentecostais, e a pessoa contamina a criança também. E a pessoa evita que a criança tome o remédio, né? Seria como falar assim, minha criança tá com uma doença especificamente, mas a minha crença diz que você não pode curar ela, né? Ou seja, a cura da ignorância é o conhecimento, né? As pessoas não vão à escola porque as pessoas querem e confirmar suas próprias visões. Então, para isso a gente não precisaria de escola, né? Se o objetivo da escola é confirmar as crenças das pessoas, a gente não precisa de escola, isso é igreja, né? A escola está virando igreja. Então, se unirem para promover científico e defender a teoria, ou seja, aquilo aponta a necessidade de que educadores e cientistas se unam, né? E eu também concordo com esse chamamento. Eu tenho observado um desinteresse do jovem pesquisador, dos pesquisadores por esse assunto. O grupo da CAPES eu não consigo, os educadores, não digo todos, mas é a impressão que me passa é que muitos são religiosos, né, são católicos ou são evangélicos, e eles não querem se meter nisso porque para eles não é uma vantagem, né? O fato de você ser católico ou ser cristão em geral, percebendo ou não, você quer que as pessoas também se, porque na sua cabeça você pode não admitir, você pode não ter pensado sobre isso, mas na sua cabeça você está com a religião certa, né? Você está com a religião que é superior. Então é natural que você vai favorecer, né? Você tem um conflito de interesse, infelizmente, sobre isso. Então, às vezes, ter figuras externas, né? Como organizações ateístas, como essas organizações, é importante por causa disso, porque você vai ter alguém que vai estar o tempo inteiro lembrando, né? Ó, você é religioso, mas isso não quer necessariamente que todos os seus alunos têm que ser religiosos, né? E é uma coisa preocupante que a gente não está atacando, né? Aqui eu mostro para vocês a minha tentativa, né? Eu disse para os jovens pesquisadores da CAPES, né? Eu tentei várias formas, eu tentei vários mensagens para tentar achar uma que fosse mais neutra, né? Mas nenhuma funcionou. Eu tentei falar para eles para tentar conseguir o apoio deles lá no site do Senado, né? Que quanto mais apoio, melhor. Olá a todos, não podemos deixar os ateístas sozinhos. Isso é um problema acadêmico, de proteção da academia. Os ateístas não podem carregar sozinhos isso nas costas. Mas vamos lembrar que nem os ateístas querem carregar isso nas costas, né? Porque eu já publiquei, já montei vários grupos ateístas e só consegui 15 apoios, né? Então apoie as probabilidades ativas segurar Darwin no ensino, né? Ou seja, a criação livre seja barrado nas escolas. Isso é uma proteção da ciência, né? A bancada evangélica, por exemplo, todas aquelas propostas malucas de Bolsonaro contra a CAPES, aquilo era da bancada evangélica. Damares mesmo disse que nós deixamos a ciência na mão dos cientistas, né? Como se os evangélicos tivessem qualquer contribuição para a ciência. Não tem, a não ser que eles estudem e façam um doutorado, o que a chance é altíssima que eles vão deixar de ser evangélicos, né? A probabilidade é baixíssima de você achar um doutor evangélico, né? Pode achar, mas é baixíssimo, né? Então, segundo um estudo, por exemplo, quando você entra nas universidades, a probabilidade é 70% de que você abandone as igrejas, né? Os estudos já mostram isso. O próximo estudo que a gente vai ver, e é o último, né? É o último que a gente vai ver, é um trabalho de, é um trabalho de, é um trabalho de, é um TCC, né? É um trabalho de porque é legal isso, que esses jovens sejam se envolvidos, né? E aqui, basicamente, ele analisou a teoria do design inteligente e a argumentação do desígnio, né? Do desígnio, né? Eu não conhecia essas teorias, achei até interessante, né? Eu não li tudo, eu li artificial. Então, a teoria do desenho inteligente, né? E a teoria e o argumento do design, né? Que é o desenho inteligente, o design. Eu até achava que essas teorias eram a mesma, né? Eu juraria que era a mesma teoria, mas o desenho inteligente é uma manifestação contemporânea da teologia natural, utilizando argumentos teológicos e apresentando como investigação científica. Mas ele tenta misturar, nesse caso, o criacionismo, né? É o criacionismo atualizado com evidências científicas, né? Ou seja, eles passam a usar a evidência científica e atualizam, mas no final é o criacionismo. Tanto quanto
o AD, né, o AD que é o argumento design, né, que Deus, se eu entendi bem, né, isso eu precisaria estudar melhor, né, mas não acho que tem nada de interessante aí, mas aparentemente a ideia de que Deus fez todo o design, Deus desenhou, que é um argumento fácil de derrubar, né, por exemplo, por que que nós temos câncer, né, por que que crianças têm câncer, né, uma possibilidade é que Deus é sarcástico, né, se você pegar a Bíblia, Deus é malvado, como disse o José Saramago, Deus é cruel, Deus é vingativo, né? Deus é uma figura insuportável, né? Supostamente os crentes vão passar o resto da eternidade do lado dele. Me tira fora dessa, por favor. Então, implicam a existência de design inteligente, né? Como incluindo corpo, estruturas celulares, o que é uma piada, né? Que somente uma célula são milhões de reações bioquímicas que acontecem, né? E cada humano, e são milhões de células, imagina cada humano, cada célula no mundo inteiro, é sério, né? Essa figura e para piorar, a figura ainda tem exigências bem específicas, né? Ele tem tempo para governar, tem força para governar o mundo inteiro, mas também exige que você não dá o cu, né? É proibido dar o cu. Então, assim, é uma coisa meio assim, é uma coisa que eu diria até, eu não tenho palavras para isso, né? Eu acho isso uma coisa que chega a ser infantil. Então, a pesquisa adota uma metodologia qualitativa também, né? A gente pode ver que todas elas são abordagem qualitativa, está faltando alguém como eu, né? Como Jorge Guerra Pires, que gosta de mais quantitativa. Envolve análise de biografia e exame. Os dados foram coletados a partir de eventos notáveis relacionados a isso, entrevistas com defensoras, e que geralmente são apologéticos, né? Eu até queria ver esse trabalho, se vocês conhecem esse trabalho com mais precisão, saber um pouco mais, né? Depois eu vou olhar se eu consigo entrar em contato com o rapaz, mas ou talvez eu leia, mas interessante isso, porque nesse caso, eu não sei se ele usou brasileiros, né? Mas eu queria também conhecer quem são os apologéticos brasileiros. Eu não tenho conhecimento dos apologéticos brasileiros, né? Eu ficaria um pouco curioso, né? O estudo busca desvendar as interconexões entre a teoria de design inteligente e o argumento, né? Que eu achei bem interessante. Então, a investigação revela que tanto a teoria do design inteligente quanto o argumento do desígnio, né, que eu não conhecia, né, o argumento do desígnio, o argumento do design, na verdade, né, o argumento do design e teoria do design inteligente. Então, o argumento de design, ele argumenta que defende os mesmos pressupostos, né, por isso que eu falei que me parece a mesma teoria, né, eu não consigo ver a diferença, sugerindo que o TDI não pode ser classificado com precisão como ciência, né. Ou seja, o TDI não pode ser classificado com precisão como ciência, né? Não há qualquer evidência de que existe um Deus desenhando as coisas, uma figura imaginária, né? Análise do discurso de representante de TDI em diversas plataformas indica uma retórica consistente voltada à inserção de TDI em contextos educacionais. Ou seja, como eu disse, o TDI é teoria criacionismo, né? É o criacionismo atualizado com dados científicos, né? Porque nesse caso, eles pegam observações genéticas, né, observações modernas e dizem que foi Deus, né? Ou seja, é o chamado Deus das lacunas, né? Ou seja, eles pegam, né, é uma tentativa de continuar com o criacionismo, mas sem ter de encarar as consequências, que é ser chamado de estúpido, de idiota, que é verdade, né? Essas teorias são patéticas, né? Aí eles dão uma melhorada na teoria e dão um nome novo para ela. Então, a análise conclui que tanto o TDI quanto o AD, apesar dos esforços dos defensores para a credibilidade, que são os apologéticos, apresentam fundamentalmente argumentos teológicos, né? Ou seja, são os apologéticos, né? Como eu comentei já mais de uma vez, os apologéticos eles se comportam como religiosos, como cientistas. Alguns deles têm títulos científicos, outros trabalham em universidades científicas, né? E isso, na verdade, é uma coisa até perigosa, né, para a ciência, porque para quem é leigo ou para quem está procurando confirmar suas visões de mundo, que são os cristãos, os apologéticos cristãos são munição, né, porque muitos deles usam argumentações científicas, usam métodos científicos. Os terraplanistas também usam métodos científicos. Muitas pessoas não sabem disso, mas os terraplanistas usam métodos científicos, né? Tem um vídeo, por exemplo, que está no YouTube, no qual é quase uma hora, no qual os terraplanistas vão mostrando como que eles comprovaram que a Terra é plana, né? Um experimento que eles fizeram, né, científico, que eles pegaram um laser, né, de uma distância grande, e
e mostrou que o laser é visto da outra parte. Como a luz caminha em linha reta, a única explicação é que a Terra é plana. Eu tenho um curso inteiro sobre isso, né? Nesse canal do YouTube tem um vídeo também, que é um corte do meu curso, que eu falo sobre isso, né? Existem inúmeras explicações por que aconteceu. Não vou entrar aqui em detalhes, mas eu quero dizer o seguinte, que os terraplanistas usam o método científico, eles usam o método científico de forma errada, né? Eu tenho livros e eu tenho cursos sobre isso, não vou entrar em detalhes, mas os terraplanistas também usam o método científico, né? Então, o fato de ser religiosos estão usando o método científico não implica necessariamente que a conclusão deles esteja correta. Então, aqui, na verdade, são vários projetos que eu já alonguei bem mais do que eu gostaria aqui, e tem mais coisa pela frente. Eu não vou entrar em detalhes, né? Talvez eu volte no futuro, para vocês, mas só para vocês saberem que existe um projeto chamado de 867, que é o programa Escola Sem Partido, né? Que chama neutralidade política, mas na verdade não é neutralidade política, é bolsonarismo, né? Na verdade, eles estão tentando valorizar o uso de fake news, né, que é o uso de manipulação, desinformação, que é exatamente, ou seja, essa neutralidade política não é neutralidade política, essa ideologia que eles falam, chama ideologia de gênero, é uma piada, porque quando você diz para as pessoas que tem que ser homem, tem que ser mulher, isso é ideologia de gênero, então, ou seja, o que eles chamam de ideologia de gênero é você lutar contra o preconceito, contra o LGBTQI+, né, então, é uma piada, né? É uma piada, né? Eles estão, na verdade, quando eles falam de religiosa, de assegurar a neutralidade religiosa na escola, eles estão se referindo às outras religiões. Eles querem. Essa neutralidade religiosa deles não tem a ver com o cristianismo, né? Tem a ver com evitar que outras religiões sejam colocadas nas escolas, porque eles se sentem ameaçados com as outras religiões, com religiões de matriz africana, religiões indígenas. Então, muito possivelmente esses projetos são tudo falácia e mentiras, né? Eles estão tentando manter a hegemonia do cristianismo nas escolas, né? Mas para isso eles estão usando palavras bonitas, né? Como neutralidade política, ideologia, né? Mas se você presta atenção, tudo que eles defendem é para manter o cristianismo no poder, é para evitar que o cristianismo seja abafado. A identidade africana tem aumentado no Brasil, cada vez mais pessoas se identificam como africanos. A identidade indígena tem aumentado, e isso é uma ameaça ao cristianismo, né? Então, eles estão reagindo a uma ameaça. Então, eu não vou novamente entrar em detalhes, eu vou deixar para vocês, talvez, no futuro, talvez eu volte com um pouco mais de detalhes, mas eu queria poder fechar isso, né, com alguns pontos de discussão, né. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Me deixe viver. Preciso viver. Livre. Livre.